bem, vamos continuar com a nossa revisão de álgebra vetorial. Agora a gente vai, nessa segunda aula, acho que talvez não seja muito mais rápido essa aula. O nosso curso é um pouco não linear, tá? Tem umas aulas que são rápidas, tem aulas que são bem extensas, certo? Para poder seguir a programação que eu já tracei antes, então, para não atrapalhar muito, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre integração no espaço tridimensional, que compreende, né, integração de linha, superfície e volume, né? O interessante é que essas operações são importantes para definir operadores diferenciais no espaço tridimensional, né? Hoje, especificamente, vou falar sobre um deles, que é o gradiente, é uma função que tem um significado importante, físico, né, em várias áreas da física, da engenharia, em particular em eletromagnetismo. Mas porque, tradicionalmente, em cálculo, a gente estuda limite, derivada e integral, né? Certo? Aqui a gente vai usar a integral para poder saber a derivada. O contexto da derivada é um pouco diferente, certo? A gente já sabe, né, as operações no espaço unidimensional, agora vai generalizar. Bom, o primeiro conceito que a gente vai utilizar é a integral de linha, inicialmente de uma função, né, escalar. E por que de linha, né? Bom, uma linha é uma interseção de duas superfícies no espaço dimensional. Então, você tem uma equação, pode ser linear ou não linear, né? Uma outra equação, uma outra relação entre coordenadas, certo? Isso aqui, uma relação dessa, se funcionar, certo? Vai ser uma superfície, né? Se tiver solução, certo? Às vezes não tem solução, não é nada, né? Mas quando tem solução, é um conjunto de pontos que formam uma superfície. Aqui uma outra superfície. Essas duas, em conjunto, interceptam a solução, né, do sistema de equações, forma um caminho, certo? Então você tem superfície, é uma relação entre as coordenadas no espaço tridimensional. Se tiver tempo, né, para um dado instante de tempo, se for outro tempo pode ser outra superfície, vai mudando, né? E duas superfícies, você descobrir o conjunto de pontos x, y, z que satisfaz as duas equações, que sempre pode ser colocado dessa forma, você tem um caminho, certo? Então, geralmente você tem essa situação, né? Superfície S1 e S2 interceptam aí nesse caminho, né? E geralmente estamos interessados em, dada uma outra função, a função de coordenadas, por exemplo, temperatura, né? Sempre estou dando exemplo de temperatura, porque é uma temperatura que varia aqui na sala, certo? A função escalar, né? É de interesse você calcular a integral de linha sobre um caminho C, certo? Dessa função. É o primeiro conceito, né? Certo? Então, bom, mas vamos particularizar um pouco mais, né? Vamos falar primeiro sobre integral de linha dessa função f sobre c, mas com respeito a uma variável, certo? Então, por exemplo, a variável u, qualquer que seja ela. Se u for x, né? Então você tem aí dois pontos, P1 e P2, ponto inicial, ponto final, um caminho que vai de P1 a P2 segundo essa trajetória, C, né? O caminho C é a interseção de duas superfícies, né? Eu posso sempre escrever, né? Suponho que eu queira calcular uma integral de linha sobre C com respeito à variável x, certo? Então, o que eu preciso fazer aqui, antes de mais nada, é primeiro parametrizar essas equações em termos da variável x, né? Então, de alguma forma, eu tenho que mexer nisso aqui, de forma que eu expresse y, que é uma das coordenadas do caminho, em função de x, e z em função de x, né? Então, você vai no ponto inicial conhecido, x1, y1, z1, o ponto final é conhecido. Então, a integral com respeito à variável x, ou definição da função f, vai ser f calculada sobre c, né? Integral de f de x. Tá? Então, para isso, eu preciso saber quem é y de x que está aqui. Eu preciso manipular as coisas, expressar tudo em função de x. Se eu fosse fazer função de y, eu tinha que manipular, expressar toda uma função de y.
Então, observe, né? Essa integral de linha mais cai numa integral tradicional, unidimensional, integral de uma função de uma variável, certo? Todas as integrais que a gente vai fazer sempre vão cair em integrais, a gente vai quebrar em integrais de uma variável, seja soma, seja produto de integrais, né? Então, quando a gente faz essa parametrização, você tem f de x, de y de x, que você escreve em função de x, de z de x, e isso tudinho vira uma função única, né? F de x. Então, é a integral tradicional, e a coordenada inicial é a coordenada do ponto P1, que é x1, e o ponto final é x2. Então, fica dessa forma aqui, certo? Vou dar um exemplinho rápido. Seja a função f, né? Para cada valor de x, y, z, você tem um valor dessa função, certo? Bom, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho, né? Gráfico de funções, né? Se eu estou no espaço... se é uma função normal, tradicional, que a gente conhece, né? É assim que a gente faz, né? X, f de x, né? Certo? Se é a função de duas variáveis, escalar, né? Daí você vai fazer um gráfico. São duas variáveis, vai ser o que? Uma superfície, certo? Então vai ser algo assim, né? Mais ou menos isso, certo? E de três variáveis, vai ser o quê? Ou seja, esse aqui é um espaço abstrato, tá? Espaço de funções, não é espaço geométrico não. É f, x e y. Não tem x, y, z não, é espaço de funções, né? E quando é de quatro variáveis? Aliás, desculpe, de três variáveis, né? Aí não dá para fazer, mas dá para fazer algo mais ou menos, certo? Você pode botar, se for escalar, em cada ponto do espaço você escurece mais proporcional à função f. Então, você tem um chamado density plot, certo? Uma função de três variáveis, é a única forma de fazer, né? Por exemplo, a densidade de um objeto, né? Se você olhar para o objeto, você está vendo lugares mais escuros, mais claros, talvez. Se ele for translúcido, se for transparente, você vai ver partes mais escuras, mais claras. Você vai estar vendo mais ou menos esse mapeamento dessa função, a função de densidade, certo? A temperatura ele pode botar mais vermelho, mais azul. Então, fazendo um gráfico do espaço 3D de cores, tá? A gente vai ter essa informação, tá? Só para dar uma ideia. Se for campo vetorial, eu posso botar talvez uma seta e um tamanho de uma seta. Eu faço um campo vetorial funcionando as três variáveis, tá? Então, só um parênteses para a gente poder visualizar melhor algumas coisas, né? Bom, então vamos lá. Suponha que você tem essa função f de três variáveis e um caminho C, que é a interseção de duas superfícies, estão expressas aqui, tá certo? Y igual a x, z igual a x. Esse tipo de superfície é simples, né? Esse aqui é um plano em que x igual a y, né? E z igual a x é outro plano, certo? Aqui está as coordenadas x para cá, y para cá e z para cá, né? Então, x igual a y, esse plano aqui, nessa cor mais marrom, certo? Vocês estão vendo aí? Mas já está normal a cor lá, né? E z igual a x é esse plano azul aqui. A interseção dos dois dá esse caminho, né? E a gente quer uma integral de linha que vai da origem até o ponto que está nas duas superfícies, que é esse ponto aqui, certo? E qual é o problema? Em relação à variável y. Então aqui está todo mundo da superfície expressa em função de x, né? Eu tenho que fazer então ao contrário, eu tenho que fazer em função de y, né? Então você tem x igual a y, é uma equação. A outra é x igual a z, mas x igual a y. Então a outra é z igual a y. Eu parametrizei agora em termos da variável. Então a f de x, y, z, né? É igual a f de x, x igual a y, desculpe. X vale y, né? Y, né? Essa função aí. Se você olhar para a função, 2y mais y, 3y mais y2. Então, o que ele vai fazer? Y vai ser integral, né? Uma integral unidimensional, tradicional, de 0 a 1. y1 vale 0, y2 vale 1. De f de y, que é essa função aqui, ó, que a gente falou. dy, né?
Você tem aí integral de y dy dá y2 sobre 2, de y2 vai dar y3 sobre 3, e a gente pode calcular um valor numérico que vai dar aí, tá certo? Nesse caso, esse resultado vai dar 11 sextos, é o valor final, né? Então é assim que a gente faz. Então, função escalar com relação a uma variável, certo? Bom, mas vamos começar a generalizar mais, né? A gente vai precisar calcular, por exemplo, comprimento de caminho, né? Como a gente calcula, tá certo? Então, por exemplo, esse é um exemplo de necessidade de cálculo de um outro tipo de integral de linha, né? Integral de linha sobre C com respeito ao deslocamento L ao longo do caminho, né? Certo? Então, ao invés de ser com relação a uma diferencial x, y, z, ou r, φ, z, o que quer que seja, em relação ao próprio comprimento ao longo do caminho. Por exemplo, a integral de dl dá simplesmente o comprimento desse caminho aqui. A forma de você calcular a trajetória, né? Tem um carro indo numa trajetória qualquer, sabendo, né? Função velocidade, aceleração, você sabe calcular esse comprimento de alguma forma. Vai ser a integral de linha. Então, agora, o problema é calcular I de L, né? De uma função de três variáveis, por exemplo, né, ainda em cartesiano x, y, z, com relação à variável L agora, certo? Então, o que a gente precisa fazer é parametrizar em termos de uma das coordenadas, da que for mais fácil, certo? Bom, e para isso a gente agora começa a usar a nossa álgebra vetorial, né? Lembrando, aqui você tem um caminho, eu tenho um pedacinho desse caminho, né? Vou definir aqui um versor tangente a essa trajetória e definir um vetor deslocamento diferencial. Por definição, é um vetor cuja magnitude é dl, direção e sentido da tangente dele. O que tem esse vetor de interessante, né? Esse vetor tem dl, escalar dl dá quanto? dl ao quadrado, né? Então dl é a raiz, dl é um número positivo, né? É a raiz, né? dl, escalar dl. Então aí está uma forma de eu calcular, certo? Então o que eu tenho que fazer é, bom, eu tenho dado o sistema de coordenadas, expressar dl nesse sistema e parametrizar minha integral em termos da variável mais simples que for possível, ou x ou y, z, ou R ou φ ou Z, ou R ou θφ, dependendo, certo? Por exemplo, né, no sistema de coordenadas cartesianas, você precisa saber quem é o dl, né? Quem seria um deslocamento no espaço 3D diferencial ao longo desse vetor, né? Bom, é um vetor que tem componentes quantos? Projeção na direção x, na direção y, na direção z seria quanto? Bom, é um complemento diferencial na direção x, que é dx. Na direção y é dy. Na direção z, ou seja, o dl tem uma expressão simples, né? Em coordenadas cartesianas, ele é dx a x mais dy a y mais dz a z. Essa é a expressão para o dl. Então ele é decomposto em termos de diferenciais nas três direções, certo? E, por exemplo, se for fácil eu parametrizar o caminho em termos de x, né, eu vou expressar isso de forma que ele fique... Quando eu faço isso, quer dizer o seguinte: o meu caminho ele vai ser expresso assim, ó, y como função de x, certo? E z como função de x, certo? Então, se eu for fazer assim, eu vou pegar o dl também e tentar obter algo que seja função só de x, nesse caminho. Então, você vem aqui, parâmetro de função x, por exemplo, né? Então, dl, se eu botar dx em evidência, vai dar 1 aqui, dy dx, dz dx. Calculado aonde? Sobre C. Eu conheço y de x, certo? Conheço z de x. Então, eu calculo essas derivadas sobre C.
E daí calcula a magnitude. Quem é DL? DL escalar DL. Quando eu faço DL escalar DL, daí vai aparecer. Eu vou fazer aqui explicitamente, para a gente ver um detalhe importante, que é importante alertar para vocês não esquecerem desse detalhe, tá? Então, DL escalar DL, se eu fosse fazer, né, dá dx ao quadrado, não é isso? Mais dx ao quadrado, mais dz ao quadrado. Se eu boto dx em evidência, vou dar dx ao quadrado, 1 mais dy dx, ou seja, para um dado dx, quanto é que y varia? Varia dy, tá? Derivado aqui é total, tá certo? Porque eu expressei no mesmo parametrização y falando de x, já. Né? Pronto. Daí eu vou no passo seguinte. Bom, o dl é a raiz quadrada disso aqui, né? Raiz quadrada por escalar. É nesse momento que é importante a gente observar direito os detalhes, né? Qual é a raiz de dx ao quadrado? Pode ser mais dx ou menos dx. Certo? Né? Só que dx, por definição integral, ele é sempre positivo. Então, a raiz quadrada vai dar sempre dx. Quem vai definir o que acontece se na integração o x aumenta ou não são os limites de integração. Mas dentro da integral, o dx é um número considerado positivo. No final você bota, bom, o maior foi esse, o menor foi esse. Isso vai resolver o problema. Mas nunca coloque sinal em diferencial. Diferencial não tem sinal. Tá? Sempre é um número considerado teoricamente positivo. Tá? Então aqui vai dar dx, vai dar raiz quadrada, né? 1 mais dy dx ao quadrado mais dy dz ao meio. Certo? Então veja, se for mais fácil parametrizar em função de x, eu vou fazer f de x, y, z. Se transformar em f de x, parametrizei as duas superfícies, y de x, z de x. Isso aqui se transforma no que? Num f de x. Né? Então a integral de linha com relação à variável L, parametrizando desse jeito, daria integral de x1 até x2, desse f de x ali, com esse fator de escala aqui, vou botar assim para simplificar, tá certo? Dx. Ou seja, na realidade é uma função g de x dx, integral tradicional. Tudo que a gente fez foi expressar o dl numa das variáveis, ou seja, parametrizando a função, a variável mais que eu escolhi como x, e daí fazer a integração, e virou a integral com relação à variável x, a uma variável. Né? Então você vê que as integrais que a gente vai fazendo recaem sempre em integral com relação à variável, a que for mais conveniente. Né? Então fica esse resultado aí, né? Quando a gente calcula, dá esse resultado aí. A integral de linha com relação ao comprimento L ao longo do caminho, agora fica uma coisa mais complicada, faltou aqui um dx, né? Dx, certo? E do mesmo jeito você pode calcular, tá certo? Se for mais fácil parametrizar em relação a y, você transforma tudo, por exemplo, né? Só rapidinho aqui. Se for mais fácil a parametrização sem relação a y, eu boto a evidência do y. Vai ficar ax dx dy mais a y mais a z dz dy. E o dl, elemento de comprimento, vai ser dy 1 mais dx dy ao quadrado, derivada total, né? Mais dz dy ao quadrado. Aí eu faço tudo em função de y, né? Assim sucessivamente. Tá? Bom. E nos outros sistemas, né? Quem é o DL, certo? No sistema mais genérico, né? De coordenadas UVW, né? O DL vai ser a soma de 3 vetores ortogonais. Na direção U, né? A gente tem um comprimentozinho diferencial DLU. Na direção V, DLV. Na direção W, DLW. A gente precisa sempre usar essa álgebra para poder calcular o DL no sistema de coordenadas. Né? A gente vai ver que, em geral, né, os DLs são sempre escritos como um fator de escala
H vezes a diferencial da coordenada. É fácil perceber. Por exemplo, em coordenadas cilíndricas, uma das coordenadas é o azimuth φ, certo? Então, dφ é número. Para obter comprimento, tem que multiplicar o fator de escala, que é R no caso, certo? Então, sempre tem um fator de escala para você fazer o comprimento corretamente, de dimensionalidade adequada. Então, variou a coordenada de uma diferencial, pode ter que ter um fator de escala junto para dar o comprimento naquela direção. Em coordenadas cartesianas não precisa. H1 igual a H2 igual a H3 igual a 1. Né? Certo? Mas nos outros não. Né? Vamos ver aqui rapidinho, certo? Aqui é fácil calcular esses comprimentos, esses parâmetros H, como são chamados. Né? No livro do Africa, ele identifica isso como os parâmetros H, né, de um dado sistema de coordenadas. Por exemplo, se tem coordenadas cilíndricas, né, o H1 é igual a 1 porque o DLR é 1 DR. DR já é o comprimento. Na direção do Aφ, que é esse segundo versor aqui, da base, o DLφ, né, o comprimento diferencial, esse arcozinho aqui, certo? Que é o raio, que é R, dφ. Então, o fator de escala é R. Certo? Então, você tem dr na direção radial, R dφ na direção azimutal e na direção Z, 1 dz. Então, os parâmetros H são 1, R e 1. Certo? Em esféricas, você tem aí comprimento diferencial na direção do versor AR ao longo do raio, né, da DR, então vai dar 1 dr. Na direção do versor a θ, né, que é sobre a esfera, fixando o φ e variando o θ, né, aqui, ó, de dθ, θ, variando de θ para θ mais dθ, dá esse comprimento de arco, que é o raio da esfera, que é R vezes dθ. Então, o fator de escala H2 é R. Né? E na direção do azimuth, você corre numa circunferência de raio R seno de θ, que é o raio dessa circunferência aqui, certo? Então, R seno de θ é o raio de diferença. E a diferencial é dφ. Então, R seno de θ é dφ. Então, o terceiro fator de escala é R vezes seno de θ. Esses fatores de escala são funções das coordenadas, né? Como a gente está vendo aí, certo? Ok? Então, se você quiser saber quem são, por exemplo, né, em coordenadas cilíndricas, né, o DL seria o quê? Né? DR AR mais R dφ Aφ mais DZ AZ. Se eu tenho uma integração de linha, né, em que você tem P1 igual a R1 φ1 Z1 e P2 igual a R2 φ2 Z2, eu tenho que expressar o meu caminho C, né, vai ser a interseção das superfícies. Por exemplo, se for mais fácil expressar, parametrizar φ igual a φ de R, né, sobre o caminho, né, e Z igual a Z de R, tá? Então eu vou tentar mudar todo mundo que são de R, né? Então você vai ficar com DL, vai dar quanto, né? Vai dar DR 1 mais R dφ dr, R dφ, né? Sobre dr, certo? Ao quadrado, né? Mais dz dr ao quadrado. Então observem que quando eu parametrizei em relação a R, né? Isso aqui, função de R, isso aqui é função de R, todo mundo é função de R, né? E a minha função f de R φz se transforma em f de R φ de R z de R. Daí eu posso integrar. Você já tem a equação no caminho, tá certo? E calculo, né, sobre o caminho f. Você tem I
igual a integral de R1, R2, a integral de volta, a integral unidimensional. Chamar isso aqui de f de R, né? Vezes aquele fator ali, certo? Levar no meio, né? Certo? Está resolvido. Em qualquer sistema, né? E assim por diante, certo? Bom, próxima classe de integração então, só para, eu não mostrei para vocês uma figura importante aqui, né? Só para mostrar como é que é a construção do sistema de coordenadas no sistema VW, né? Essas são as superfícies coordenadas, né, do sistema, né? SU, SV, SW. Geralmente o sistema, essas superfícies são sempre num ponto. Você vai ter os versores ortogonais, as superfícies são mutuamente ortogonais sempre, né? No nosso sistema que a gente está usando, certo? A gente ilustrar que eu acabei passando essa figura que é importante. Bom, a próxima grupo de integração de linha que a gente vai trabalhar também no curso, em geral, né? É a integral de linha envolvendo vetores. Existem vários tipos, vou mostrar alguns aqui, tá certo? Fica mudando de cor, né? Não sei porquê. Também, né? Você pode, por exemplo, construir esse tipo de integral de uma função escalar vezes o vetor dl. Isso é um tipo de possibilidade, certo? Então, o resultado da integral dá um vetor. Lembre-se, integração é soma, né? Então, você está somando vetores e dá um vetor como resultado. Você pode ter, por exemplo, a integral de um vetor vezes o dl escalar. É um outro vetor, vetor g aqui qualquer, certo? Tem essas construções. Tem essa outra integral de produto vetorial que acontece também, certo? dl vetorial f, né? Que dá um vetor. E tem essa última aqui, que é a integral da projeção, né, de f na direção de t do vetor tangente de f, né? Essa integral tradicionalmente é chamada de integral de linha, embora todas elas sejam, né? Mas essa é uma que aparece, certo? Circulação de campo elétrico tem o integral do campo elétrico dl lá, né? Circulação do campo magnético aparece, de Ampère. Tá? Então, por isso que a gente sempre chama essa de integral de linha, embora existam outras classes de integrais de linha que podem aparecer, né? Então, vamos especificamente falar dela, né? Para a gente definir alguns conceitos físicos. Aqui está a nossa trajetória, o nosso vetor dl é o vetor tangente. Então, observe que dl é esse, já falamos agora disso, agora há pouco, né? Magnitude dl, versor t. dl escala f é a projeção de f na direção tangente à trajetória, né? Então, esse produto escalar quer dizer, na realidade, isso. Integral da projeção de f vezes o comprimento diferencial, né? Então, essa integral dá, como resultado, certo? Uma integral de linha recai, né? Mais uma vez, né? Quando você faz esse cálculo, dá uma integral de uma função escalar. Essa aqui é a função escalar, né? Certo? Essas outras aqui, por exemplo, uma dessa aqui, são 3 integrais que são calculadas, né? 3 integrais, e quando você tira o versor daquela direção, você tem a integral de uma função escalar de novo. A componente de f é uma função escalar, né? Aqui também você decompõe em integrais escalares, certo? Integrais independentes, né? Bom, se o caminho for fechado, essa integração recebe essa notação aqui com esse círculo, dizendo que é uma integração fechada, né? Então, isso é chamado de circulação de F, né? Então, a circulação de F dá essa propriedade de um campo fazer isso, né? Ou ser mais forte aqui do que aqui, né? Então, se você imaginar um campo de velocidades, né? Uma água que está fazendo um redemoinhozinho, certo? Né? Então, se você coloca
um cataventozinho nessa água, se tiver velocidade mais forte de um lado do que do outro, o catavento vai rodar, certo? Então isso é um campo que ele está variando, né? Numa direção ortogonal para onde ele aponta, certo? Essa propriedade dá uma certa circulação. Então você vai ter algo que, se você botar um catavento, uma espalheta, você vai ver essa parede rodar, se não rodar. Porque o campo, ele aponta para cá, mas ele aumenta para cá ou diminui para cá, então você vai ter mais força para cá do que para cá, então a tendência é fazer isso. Ou então talvez ele faça isso, esteja fazendo isso aqui embaixo, certo? Então é um campo que tem variação numa direção ortogonal ao seu sentido de ação, certo? Então campos assim têm essa propriedade de rodar, rotacionar, certo? Né? Então, e outros não têm essa propriedade. Ele não varia na direção ortogonal a ele, mas só na direção em que ele aponta, né? Então existem essas duas classes aí, ou combinações dessas duas, né? Então quando você tem um campo, esse tipo de propriedade dá uma informação desse tipo, você tem o que se chama de circulação, né? Então você tem essa propriedade. Bom, se você quiser calcular, como é que calcula a integral de linha, que é essa escalar, né? Bom, se decompõe o campo vetorial no sistema, se for o sistema UVW, o seu DL, né, vai ser H1DU, né, já no nossa convenção AU, mais H2DV AV, mais H3DW AW, né? E o F decompõe nesse sistema e o produto escalar é fácil, né? Porque cada versões são ortogonais, vai dar AU, H1DU, ou seja, o FDL, né, vai dar mais os outros termos, né? Então você tem três integrais, certo? Integral com relação à variável U, com relação à variável V, com relação à variável W, você obtém algo assim, né? Soma três integrais com relação a uma variável, né? Tá? Ok. Vou fazer um exemplo aí. Integral de linha, né? Vamos calcular a integral de F. F é um campo vetorial, certo? O campo que está no plano XY, né? A direção e sentido desse campo vetorial. Os componentes estão variáveis. O caminho é esse caminho fechado aqui. Vamos calcular essa circulação desse caminho fechado, que é a junção de três segmentos, C1, C2, C3, né? Isso aqui faz 45 graus, tá certo? Vai ter o ponto 2, 2, vem por aqui, ponto x igual a 0, y igual a 2, plano z igual a 0. Né? Caminho C1, então quais são as equações? Só para a gente ver as equações dos caminhos, né? C1, bom, todo mundo está no plano z igual a 0, né? Então C1, uma superfície z igual a 0, e a outra é esse segmento aqui, y igual a x. Isso aí dá toda a reta, né? Mas tem um início e fim, né? De 0 até 2 para x, certo? O C2, z igual a 0, y é constante, vale 2, está aqui, ó. E C3 é x igual a 0, né? Y variável, certo? Z igual a 0, x igual a 0. Interseção de duas superfícies em cada caso. Então você tem que calcular o campo em cada segmento sobre C1. Y vale x, certo? Então aqui vai dar y2, que é igual a x2, né? Mais x2, ax mais a y. E o dl é, então vamos ver aqui rápido, aqui por fora. O dl vai ser, o DL tem essa expressão geral, né? dx a x mais dy a y
mais dz a z, né? Certo? Então eu teria que, bom, em z igual a 0, dz vale 0, né? dz não varia, dz é constante. E se eu fizer dx de evidência, tá certo? Então eu vou ter aí, parametrizando em relação a x, vai dar dx, ax, né? Mais dy dx. Bom, quem é dy dx? Igual a 1, certo? Então, o dl tem essa expressão específica, né? dx igual a y mais ax nesse segmento C1. Certo? Não importa para onde está indo o x, ele está para cima ou está para baixo. O dx, o dx aqui está sempre positivo, certo? Na integração a gente vai ver para onde vai o sentido. Z2 dá z igual a 0, y igual a 2 constantes, dy igual a 0, né? E dz igual a 0, certo? Então, dl, então observe, né? dl sobre C2 vai ser o vetor dx a x, e não menos dx a x. Muita gente é tentada botar menos. Não, não é menos, é mais dx a x, tá? dl é a expressão de aula dx a x, né? Aqui, tá? E C3, o x é fixo, e y, e obviamente o f, né, vai ser x, y igual a 2 a 2x mais, a x mais 4, né, a y. Está aqui, ó. Certo? Finalmente, em C3, z igual a 0, x igual a 0, dz igual a 0, dx igual a 0, só tem dy, né? Então, dl é dy a y, sem sinal. Vou repetir isso várias vezes para você não esquecer disso, certo? Porque a pessoa esquece, acho que botou um sinal aqui, não, está errado, vai sair errado o resultado, certo? dy a y, né? E f é igual a x igual a 0, né? Onde tiver x igual a 0 seguido a 0, vai ser y2. Então fica fácil, né? As integrais aqui. Integral só é f escalar dl, certo? Aqui dá 2 para o escalar, né? 1 mais 1 dá 2. Vai dar 2x2 dx, uma integral simples, né? Aqui f escalar dl, a x escalar x dá 1, né? A y escalar x dá 0, vai dar 2x dx. E aqui vai dar y2 dy, né? Eu li minha integração. Bom, x aqui varia de 0 a 2, y aqui, aliás, x varia de 2 a 0, aí aparece o sinal no fim. A orientação da integração é que aparece agora. De 2 a 0, e aqui y varia de 2 até 0. Então, você quando faz, né, 0 a 2, 2 a 0, 2 a 0, e aí vai levar em conta esse sinal, as diferenciais são sempre positivas, e aí você calcula um valor final, né, nesse caso, menos 4 vezes. Então, esse campo vetorial, especificamente, ele tem circulação não nula, né, nesse caminho. Pode ter alguma circulação nula em outros, né, mas existem campos vetoriais que têm circulação nula em qualquer caminho fechado. É uma propriedade importante que a gente vai ver, né? Bom, isso aqui a gente tinha para falar de integral de linha, né? E agora a gente vai para a integral de superfície. Agora aparece produtos de integrais, tá? Uma superfície, por exemplo, é um produto de comprimentos, né? Então, o elemento diferencial vai ser produto de comprimentos. E as integrações vão envolver produtos integrais, né? Então, inicialmente nós temos aí um conceito de uma superfície agora, tá certo? Sigma, nossa notação no curso, superfícies vão ser sempre a letra sigma, sejam abertas ou fechadas, né? E existe um campo vetorial. Inicialmente eu posso calcular, por exemplo, a integral de uma função escalar sobre sigma, né? Certo? Posso calcular essa integral. De alguma forma, você vai dar uma integral dupla, a gente vai ver já qual a expressão, certo? Mas a gente já pode já partir direto para a integral da projeção de f, né? Isso é um tipo de integral de superfície, como existem outros, pode ser um produto vetorial, mas, por exemplo, a integral da projeção de f na direção normal à superfície, vezes o elemento de área, tem um significado, certo?
Se você integrar num pedaço dessa superfície, isso chama-se o fluxo de F através de sigma, que tem um significado físico. É claro que eu posso, dado o elemento de área, tá certo? Cuja magnitude é sigma, eu vou definir um vetor área diferencial como tendo essa magnitude e a normal, a superfície. Para que lado é normal? Bom, você escolhe, depende de onde eu quero calcular. Eu quero calcular o fluxo para fora de uma região fechada. Então, a normal está para fora. Se eu quiser para dentro, a normal está para dentro. Mas é normal, eu estou na superfície. Então, eu sempre defino um vetor área diferencial, tá? Como tendo magnitude a elemento de área e direção em sentido da normal superfície para onde for definido, certo? Bom, então, se você tem um campo vetorial, é necessário, na integral de fluxo, né? Isso aqui vai dar integral na superfície, se ela for aberta, vai ser integral de d sigma escalar f, né? Isso aqui nada mais é do que a integral de a superfície da projeção de f na direção normal à superfície, né? Então, esse é um conceito importante que serve para calcular fluxo mesmo, né? Fluxo de partículas, fluxo elétrico, fluxo magnético, fluxo de matéria, né? Sabendo campo de velocidade, calculo o fluxo de matéria, assim por diante, tá? Antes de continuar, tá certo? É bom perceber que pode ter outras integrais, tá? Eu posso ter, por exemplo, integral do produto vetorial, né? Com campo vetorial. Isso vai acontecer uma ou outra vez, tá? Vai precisar olhar para isso aí, né? Eu posso ter a integral de uma função escalar, vezes d sigma, né? Vetor. Posso ter f de sigma, tudo escalar também. Pode ser. Aqui, tradicionalmente, a gente vai dar muitas vezes com essa aqui, que é fluxo. Essa que vai aparecer ocasionalmente, certo? Em algumas situações que a gente vai precisar explorar. Então, elemento fundamental no cálculo de integrais de superfície é o elemento de área. Mais uma vez, usamos a nossa álgebra vetorial para decompor nos vários sistemas de coordenadas, né? Certo? No sistema de coordenadas genérico, né, se você olhar aqui, certo? Sistema OVW da gente, certo? Que são cada componente do vetor área diferencial, né? Bom, basta você ver, na direção de U, é o produto de dois comprimentos ortogonais a U. Tá? Este aqui, né, que na direção V, né, que é H2dV, e esse outro H3dW. Então, na direção U tem um produto de H2 com H3, dV/dW. Né? E por permutação sigma, você sabe o resto. Certo? Então, se na direção U é isso, né, você sabe que o d sigma vai ser o quê, né? Na direção U vai dar H2, H3, dV/dW a U. O resto é permutação sigma. Isso aqui nada mais é do que dLV vezes dLW, né? E daí você faz o resto, a mesma coisa. É só o comprimento ortogonal da direção. H2 e H3 vai dar H3, H1, né? Somente permutação. dW, du, AV. Mais H1, H2. Du, dV. AW. Basta saber um deles, né? Bom, decompôs no sistema de coordenadas curvilíneas, decompõe F no sistema de coordenadas, faz para o escalar. Você tem três integrais duplas, né? Uma em relação a dV/dW, outra em relação a dW/du e a outra em relação a du/dV, né? Ou seja, a integral de FdL, f de sigma, cai, né, em algo integral dupla, tá certo? Por exemplo, a primeira seria FU, né? H2, H3, FU, dV/dW. Os limites são definidos nos limites da superfície, né, nas bordas da superfície, certo? E tem mais, né? Isso aqui vai somando, mais, certo?
dWdu mais, de forma semelhante, vai ter que dar 3 integrais duplas para serem calculadas, certo? Então, só preciso olhar nas expressões que estão aqui, tá certo? Os elementos de área, né? Por exemplo, em cartesianas, né? Cilíndricas e esféricas. Eu quero especificamente olhar esse conceito que é importante, tanto aqui como no estudo de antenas, e no estudo de espalhamento, é o conceito de ângulo sólido. Tá? Na lei de Gauss ele vai aparecer de novo, né, um ângulo sólido, então vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Se vocês olharem aí uma figura fechada, né? Ângulo é uma coisa interessante, é um conceito interessante de se definir, porque ele define uma região infinita por um parâmetro finito. Essa região entre duas semirretas é o que se chama de ângulo, essa região todinha, certo? É uma região infinita, né? Vai até infinito, mas ela está delimitada por duas retas. Então o parâmetro é esse parâmetro aqui, o ângulo. Se essas retas são bem próximas, né, você tem um comprimentozinho, um arco de circunferência a uma distância r desse ponto, onde elas se cruzam. Você tem uma distância r, você tem um arco de circunferência, ds, e é fácil definir o ângulo. O ângulo é algo que não muda com a distância do ponto observado até o ponto, até a origem, certo? É algo que esse arco aumenta com r, né? Então, se eu fizer a razão disso sobre isso, eu obtenho um número finito. Então, o diferencial de ângulo plano é esse comprimento ortogonal a R, desde que seja diferencial, né? Se for muito comprido, não perde o significado. Mas o ângulo diferencial seria ds sobre R, né? Então, ds é R de alfa, certo? Isso aumenta com R, ds aumenta com R e cancela, e fica um número finito, né? É um conceito interessante, é uma região infinita, mas você extraiu o número que cresce, descancelou, né? Ora, o que mais que a gente sabe de ângulo plano, né? Se eu pegar uma figura fechada, ela subtende que ângulo? Uma figura fechada dessa. Entre essa reta, depois de dar uma volta, chegar nela de novo, qual é o ângulo total que a gente tem? 2π, né? Radianos, tá? 360. Né? E no caso tridimensional, existe um conceito semelhante, ângulo sólido, algo que é finito. Mesmo que se estiver longe da origem, esse número não muda. Então é algo que tem que ser uma razão entre duas coisas que cancelam o crescimento da variável distância. Então, se você olhar aqui no caso, a semelhança é essa. Você tem a esfera, tá? Você tem aqui uma região esférica, você tem um conezinho diferencial. E aqui essa região tridimensional, ela define um ângulo do cone, tá certo? Esse cone é um ângulo, né? Esse canudinho aqui, tá certo? Um ângulo sólido de ômega. Então, para mim definir algo finito, eu vou pegar a área diferencial ortogonal a essa distância R e dividir pelo quadrado da distância. Porque a área aumenta com o quadrado da distância. Então, eu vou definir ângulo sólido, no caso tridimensional, como sendo a razão entre essa área, componente radial, certo? Da área diferencial, sobre quem? R2. Né? Porque a área aumenta com R2, né? A área da esfera é 4πr2, né? Então, o elemento de área também tem que ser proporcional ao quadrado da área. Aumenta, se se duplica a área, quadruplica a área. Se duplica a distância, quadruplica a área, assim por diante. Então, isso aqui é independente da distância. Então, esse aqui é a diferencial de ângulo sólido, certo? Então, ele está associado à componente radial do vetor área diferencial. Tá? Deixa eu escrever aqui que tem mais espaço. Então, por definição, a diferencial de ângulo sólido é definida como sendo o elemento de área, componente radial dele, sobre R ao quadrado. Né? Bom, a gente precisa saber quanto é que um espaço tridimensional subtende ângulo sólido. Bom, esse é adimensional, mas esse aqui é chamado de esfero-radiano, tá certo? A unidade que não é a unidade, só para dizer que é algo do espaço 3D. Esfero-radiano. Né?
Então, um elemento diário de sigma R subtende d ômega esferoradianos. Pergunta, quem é uma superfície fechada subtende que ângulo sólido, né? Bom, então eu preciso saber quem é d sigma R, né? E isso aqui vem de esféricas, né? É H2, H3, dV, dW, né? Só para lembrar, na direção U, a elemento diário é H2, H3, dV, dW, de esférica. H2 é R, H3 é R seno θ, certo? dV é dθ, dW é dφ. Né? Então isso aqui vai dar R2 seno θ, dθ, dφ. Isso aqui, d sigma R sobre R2 dá isso aqui que é d ômega. Então uma forma de saber quem é d ômega em esféricas, né? Que é a forma mais fácil de saber. Dado o ângulo θ, certo? Vou mostrar a figurinha de novo agora, né? Dado esse cone, né? Isso aqui está exagerado, mas ele é um canudinho bem diferencial, né? Subtende o ângulo polar θ, ele está no azimute, né? Φ, certo? Isso aqui é x, y, z, sistema ortogonal, né? Então, para esse azimute φ, para esse ângulo polar θ, o ângulo sólido, a diferencial vale seno θ de θ dφ. Então a pergunta é, o espaço 3D subtende que ângulo sólido esferoradianos é integral em toda a variação de φ, 0 a 2π, né, no caso, 0 a π seno θ dθ. Isso aqui dá 2π, isso aqui dá menos cosseno de 0 a π, que é cosseno de θ de π até 0, né? Que dá 2. Então, um ângulo sólido do espaço tridimensional é 4π esferoradianos, certo? É 2π no plano e 4π, né? Não é 2π ao quadrado, é 4π, certo? Tá? Então isso é importante, certo? A gente calcula, com ângulo sólido é fácil calcular, por exemplo, quanta radiação está indo para um quadrante do espaço, usando ângulo sólido, tranquilo. Tá? Qual é o fluxo elétrico num quadrante do espaço? É uma fração de ângulo sólido total em relação à carga que está envolvida, mais ou menos, né? Então esse conceito é interessante, certo? Um exemplozinho aqui para a gente fazer rápido, né? Só para calcular o fluxo aqui dessa quantidade. Vamos considerar esse campo. Esse campo é um campo que diminui na direção radial, com o quadrado da distância, né? Certo? Então vou calcular o fluxo desse vetor através da esfera no primeiro octante. Certo? Então, f de sigma, né? A superfície de raio A vai dar f radial, que é 1 sobre R2. Isso aqui, ó. Isso aqui é o f radial, né? D sigma radial, que é, por sua vez, R2 de ômega, mais R igual a 2 de ômega, né? O campo radial em R igual a dá 1 sobre A2. ds de sigma radial é R2 de ômega, né? A gente vai usar muito ângulo sólido. A gente vai evitar fazer integral dupla usando já ângulo sólido direto. R2 de ômega, então vai dar A2 de ômega, A2 cancela, então fica integral só de ômega de 0 a π sobre 2, que é um octante, né? Isso é integral porque a gente sabe que no espaço todo, né, um octante tem 1/8 de 4π, que é π sobre 2, certo? Então, a integral de d ômega no octante, que dá π sobre 2 esferoradianos. Esse fluxo aí, né? Aliás, dá π sobre 2, né? Nem esferoradianos. Depende da unidade lá do... Isso aqui não tem não, certo? Essa integral, se fosse só de ômega mesmo, dá π sobre 2, mas tem a unidade esquecida aqui do F que ele não colocou. Pode ser unidade de F vezes esferoradianos, certo? Se fosse adimensional, daria isso aí, né? Bom,
Finalmente, integração tripla, né? A gente vai ter densidades, né? Funções de densidade, e você calcular a quantidade final a partir da densidade e a função, densidade está aqui, por exemplo, né? Então, integral de volume, certo? A gente vai ter integrais de vetores no volume também, pode ser, mas mais tipicamente vai encontrar integrais desse tipo aqui, de funções de densidade. Então, a integral tripla simples, né? Você decompõe seu elemento de volume, né? É um produto dos três comprimentos diferenciais. Nas três direções, certo? Então, por exemplo, no sistema XYZ, isso aqui dá 1, vai dar dx dy. Na direção do sistema de corrente cilíndrica vai dar R, dr, dφ, dz, que H1 vale 1, H2 vale R, né? H3 vale 1. E aqui você tem R2, dr, e aqui seno θ, dθ, dφ, o nosso de ômega, especial de algum sólido, certo? Ok? Muito bem, vamos continuar. Bom, então a gente fez aí a integração no espaço 3D, certo? Linha, superfície, volume, né? E agora a gente vai começar a conceituar operações diferenciais. E a gente vai ver que em todas essas operações sempre aparece um ator principal, que é um operador, o operador nabla, em todas elas, né? Ele está sempre lá, certo? Então, vamos ver como é que isso é, né? A primeira operação diferencial que a gente vai falar, que a gente só vai falar dela hoje, né? Nossa aula vai até aí, dessa parte aí. É o operador gradiente, né? E o gradiente é definido de uma forma bem simples, se a gente olhar o conceito de superfície no espaço 3D. Para você ter uma superfície S1, né? F igual a constante, né? Por exemplo, a superfície, tá? Então a superfície agora, F agora está fazendo papel de superfície, né? Está calculando F como um campo escalar, antes agora é uma superfície. Quando F igual a C, uma função de 3 variáveis. Quando ela for C, dá uma superfície. Se eu variar C de uma pequena quantidade, eu tenho uma superfície muito próxima, essas duas. Elas estão aqui mostradas, tá certo? Essas duas mantas aí, né? Certo? Bom, vamos considerar que P é um ponto no espaço e Q é outro, né? E dl vai de P para Q. Por exemplo, P pode estar em S1, Q pode estar em S2. P pode estar em S1, Q também pode estar em S1. Ou P e Q pode estar em S2. Inicialmente, vamos considerar um deslocamento, tomando, né? A gente vai construir várias situações. Bom, então voltando, em cartesiana, né? O dl tem esse aspecto aí, né? Certo. Então, se eu quero saber, bom, quanto é que F varia daqui para cá, né? Eu vejo desse ponto para esse ponto aqui. Ora, F em P, se eu estou sobre S1, vale C. E em ponto Q, ele vale C mais DC, né? Então, a variação é dF, tá certo? É a variação de F. Que é esse DC, no caso, né? Bom, e como é que a gente calcula essa variação, né? Uma função de 3 variáveis. F de x, y, z. Então, se P é o ponto, digamos, x, y, z, né? E Q é o ponto x mais dx, né? Porque daqui de P para Q, eu tenho um deslocamento dl, que é dx na direção x, dy na direção y, dz na direção z, né?
Então, Q é x mais dx, y mais dy, z mais dz. Então, eu posso calcular usando deixa eu apagar aqui, peraí. Fazer assim. F no ponto P é aproximadamente, né? F no ponto Q, ao contrário, né? F no ponto Q, dado F no ponto P, eu posso calcular F no ponto Q, F no ponto Q, em que x, y e z variáveis em pequenas quantidades, mais uma correção. Pode ter um termo de primeira ordem nas variações, outro de segunda ordem. Se você for dar tudo, você vai ter chegar ao valor exato. Mas em primeira ordem vai ser mais uma correçãozinha, que é o que? Dx, que é o incremento, derivado em relação a x. Se fosse uma variável, isso aqui é o suficiente, né? Mas tem as outras termos também, mais dy, df, dy, né? Mais dz, df, dz. É assim que a gente calcularia, certo? Calcula essas derivadas aonde? Em Q, em P, aliás, né? No ponto original, lineariza, né? F próximo é esses valores. Se fosse, isso aqui é a generalização da série de termos em 3 dimensões, né? Em uma dimensão você tem só um termo desse, em 3 dimensões tem esse aqui. Se fosse em dimensões, teria mais outros termos aqui, tá? Então observe, né, que f de q menos f de p é df, né? fq menos fp é df. E df deu o quê? Df deu isso aqui, ó. dx, df dx, df dy, df dz. Ou seja, se eu uso o meu vetor A, vetor comprimento diferencial dado por isso aqui vai ser um produto escalar de ax dx, né? Com um vetor cujas componentes são quem? df dx, df dy, df dz. Então eu posso calcular de forma simples, sabendo esse deslocamento diferencial, e definir esse novo vetor, derivadas parciais, tá? Porque é mais de uma variável. Pronto. Isso aqui é dl, isso aqui é um vetor, né? O vetor é a ação de um operador, esse operador aqui, certo? Operador que ele não tem valor, né? Ele só tem, as componentes são operações diferenciais. Sobre quem? Sobre f. Então, a x df dx mais a y df dy vezes df dz. Então, tem esse operador chamado operador nabla, que é o nosso personagem principal, que a gente está falando agora há pouco, atuando sobre f. Então, você vai de forma... Qual é a razão disso? Você fazer uma notação compacta, certo? Em vez de botar esses dois parênteses compridos, você diz que o df é o produto escalar do dl com nabla aplicado a f. Diminui o tamanho, né? Esse comprimento todinho aqui virou o produto desses dois. Ou seja, eu posso escrever de forma compacta df igual a dl escalar nabla aplicado a f. Então, série de ter em 3 dimensões é parecida com uma dimensão, né? Uma dimensão é dx nabla x f, certo? Ou seja, é dx df dx, em uma dimensão, né? Em 3 dimensões é um produto escalar do dl com nabla de f. Mesmo conceito. A razão de se usar essa notação é que você simplifica a notação. Você faz uma coisa compacta, simbólica e simplificada. Você tem um operador diferencial nabla que atua sobre uma função escalar f, né? Vetor sobre um escalar que dá um vetor nabla de f. Tem um significado físico.
vetor, né? Essa operação é chamada de gradiente, né? De f. Então, a operação do nabla sobre f chama-se gradiente. Tá? Gradiente é usado para calcular, a derivada é usada para calcular máximo e mínimo de função, né? Gradiente é usado para calcular máximo e mínimo de funções de mais de uma variável. Tá? Também, né? O pessoal está instalando aí, eu acho. Certo, pessoal? E o gradiente tem um significado importante, né? Primeiro, né? Dado f, dado ponto P, tá certo? Eu vou lá no ponto P, tem as coordenadas x, vou chamar agora de xp, yp e zp. Por exemplo, 1, 2, 3 coordenadas. Eu vou lá e calculo f nesse ponto, é bem definido, certo? E calculo a derivada, as derivadas em relação a x, y, z são bem definidas, e calculo então nabla de f sobre P, certo? É um vetor que tem módulo, direção e sentido num determinado ponto de espaço. Não é aquele valor fixo. Então, dado um ponto P, nabla de f tem módulo, direção e sentido fixo no espaço, está parado lá, certo? Então, se eu venho aqui, coloco P aqui sobre a superfície F, a superfície S1, o que acontece? Bem próximo, né? Então, observe, né? O gradiente está na direção do espaço, que eu não sei. Mas se eu botar P aqui na direção tangente ao plano tangente, na direção, no sentido do plano tangente, imagina o plano tangente aqui, certo? Então, qualquer que seja a orientação do vetor de deslocamento, né, que separa P e Q, que eu fique na superfície, bem próximo da superfície, certo? Isso aqui é o diferencial, né? O que acontece? DF vale quanto? 0, porque F igual a C, tá? Quer dizer que nabla, gradiente de F escalar, esse... O que aconteceu aqui, bicho? Ah, eu estou escrevendo com outro lado. Por isso que ele está fazendo isso. Escalar DL vai dar quanto? Vai dar DF, mas DF é 0. Então, como isso aqui está com a direção e sentido específico fixo no espaço, e eu escolher qualquer DL, né? Sobre S1, dá 0, quer dizer que o gradiente de F é ortogonal ao plano tangente de superfície. Então, essa direção específica é anormal à superfície, né? Ou seja, gradiente de F é ortogonal a F igual a C, naquele ponto. Em cada ponto, F igual a C, gradiente de F é ortogonal a F igual a C, né? O que mais, né? Então, quer dizer que se eu pegar agora DL, né? Se eu for, o meu P e Q for na direção do gradiente, né? Ou seja, nessa direção não vario nada, numa direção inclinada eu vario alguma coisa, na direção do gradiente eu vario mais rápido, tá? Então, e a menor distância, né? Entre as duas superfícies é um DL mínimo, a menor distância, né? Se eu for lateralmente, o comprimento é maior. A menor distância é por aqui, tá certo? Então, quando eu oriento o DL no sentido do gradiente, estão no mesmo sentido, então aqui está o gradiente, né? Tenho vários DLs possíveis, né? Quando eu boto na direção do gradiente, então eu vou ter que DF igual a produto escalar do gradiente que é fixo, certo? Que vai dar módulo do gradiente, módulo do DL, botou ele na direção agora, certo? Do gradiente, né? Cosseno do ângulo que é 0, que dá 1. Então, DL mínimo. Então, o módulo gradiente é o quê? Máxima taxa de variação de F naquele ponto. Aí está a magnitude dele. Certo? Porque a menor distância, né, é obtida indo na direção do gradiente. Né? Então, se você quer achar o máximo da função, quer chegar rápido desse máximo ou ao mínimo, certo? Vá na direção do gradiente, ou do menos do gradiente. Você vai chegar lá nesse máximo rapidamente. Ele está apontando no máximo desse da função. A gente usa muito isso para fazer otimização aqui, certo?
otimização de parâmetros para a fabricação de sensores. Então, qual a melhor a função? Geralmente a função tem variáveis ou duas, a gente tem que otimizar os parâmetros para chegar nesse ótimo, então usa o gradiente para isso. Certo? Então aí está a magnitude, né? Então o gradiente é ortogonal, a superfície é constante, aponta-se de máxima variação, né, dessa função. Certo? Exemplo rápido para concluir aqui. E a gente vai só comentar agora também. Vou pegar aqui esse elipsoide, né? Calcular. Isso aqui é um elipsoide, nessa função, quer dizer, não é nada essa função só. Né? X sobre A ao quadrado, mais Y sobre B ao quadrado, mais D sobre C ao quadrado. F igual a 1 é um elipsoide, por exemplo, né? X sobre A ao quadrado, mais Y sobre A ao quadrado, mais D sobre C ao quadrado. Igual a 1 dá um elipsoide com esse eixos A, B e C. Né? Eu posso calcular normal esse elipsoide se eu calcular o gradiente. Calculo o gradiente dessa função, que não é nada. Certo? Calculo o gradiente de f. Agora, se eu fizer calcular o gradiente de f em f igual a 1, eu estou sobre o elipsoide. O gradiente de f é um vetor qualquer. Em f igual a 1, eu estou sobre o elipsoide, eu tenho a normal. Então, o gradiente de f dessa função aqui, certo? Em f igual a 1, daí você parametriza uma das coordenadas em relação às outras. Por exemplo, z em relação a x e y, vai dar isso aqui, né? Isso aqui é a solução de f igual a 1, tá certo? X sobre A ao quadrado, mais y sobre B ao quadrado, mais e sobre c ao quadrado dá 1. A solução para z é mais ou menos, né? Ou é a parte de cima, ou a parte de baixo, certo? Tem essa banda de cima aqui para z, tem essa banda de baixo, tem duas soluções. Então, na banda de cima, você vai ter a solução mais ou para fora ou para dentro, né? Gradiente, você pode calcular normal, calculando esse vetor gradiente em f igual a 1, que dá essa coisa aqui toda, tá certo? Dá esse cálculo, e o z aqui está expresso em função de x e y, então eu estou sobre o elipsoide. Observe a diferença, né? Gradiente de f é algo, tá certo? Numa superfície específica, tem que dizer, bom, em f igual a tanto, aí você tem que recalcular, expressar uma das coordenadas em relação às outras duas. Tá? Então você tem essa solução, que é ou para cima, ou mais ou menos, aqui se quiser, né? Ou mais ou menos, esqueci de botar, tá certo? Tem duas soluções aqui, né? Mais ou menos. Uma na banda de cima, para fora e para dentro, uma na banda de baixo, para fora e para dentro. Tá? Então, a forma de você calcular normal a superfície é usar o gradiente. Né? Bom, finalmente, né, expressando o operador nabla, sua forma geral em um sistema de coordenadas curvilíneas, né, inspirando, né, na expressão original aqui, né, aqui o operador nabla em cartesiano, né, aqui aparece comprimento diferencial, aqui também e aqui também, certo? Então, nabla, a dimensão física no espaço geométrico que a gente usa é comprimento a menos 1. Certo? Importante lembrar disso. Então, a forma geral é essa, né? Aqui aparece um comprimento diferencial na direção U, na direção V, na direção W. Como esses comprimentos têm fórmulas, que a gente já falou antes, né? DLU, DLV, DLW. E a gente pode expressar em qualquer sistema, né? Em cartesianas, em cilíndricas tem um DDR, agora para ser RDφ embaixo, DDZ, e em esféricas, DR, H2, DV, que é RD θ, H3, que é sin θ, dφ. Certo? E finalmente, para vocês não esquecerem, né? Os versores, no sistema de coordenadas curvilíneas, em que os versores são variáveis, ou em qualquer sistema de coordenadas, você sempre coloca o versor do lado esquerdo dos operadores, não do lado direito. Do lado direito implica que você vai derivar esse versor, não é isso que é a definição, né? É versor, operação diferencial do lado direito. Porque isso aqui vai atuar em quem tiver à direita, inclusive versores de outros campos vetoriais que aparecerem, certo?
Então, o gradiente, o nabla, sempre vai ser escrito com versor à esquerda, operador diferencial à direita. Ok? Bom, então a gente para por aqui, nessa aula de hoje. Retomamos na quarta, né? A lista já está fora aí para vocês, certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Certo? Opa. Certo. Deixa eu parar aqui, rapidinho.